Como já mostramos, a nossa produção selecionou uma pergunta comum que será feita a todos os candidatos. E o primeiro a responder é o candidato Eumano de Freitas. Candidato, nós vamos falar sobre educação e mais especificamente sobre ensino médio. Apesar da melhora dos indicadores educacionais, o ensino médio ainda é um dos maiores desafios que temos. Um desafio que ficou maior com a pandemia. Quais as políticas que o senhor pretende adotar para melhorar o ensino médio da rede pública e preparar os alunos para o Enem? Por favor, candidato, o senhor tem 1 minuto para a sua resposta. Muito obrigado. Primeiro, boa tarde, Marcos, boa tarde, Maísa, boa tarde aos demais candidatos e boa tarde todo especial a você, querido amigo, querida amiga cearense. A educação pública do Ceará nos enche de orgulho. Nós hoje somos a referência de melhor educação pública do Brasil, numa grande parceria realizada pelo governo estadual, com prefeitura e Secretaria de Educação dos municípios. Nós, das 100 melhores escolas públicas do Brasil, 75 já são do Ceará. E no ensino médio, o avanço também segue ritmo firme. Nós já temos, de cada 100 escolas, 60 em tempo integral. E eu quero garantir, vou garantir, que 100% das escolas do Estado serão em tempo integral. Vou continuar a política de distribuição de tablet para os alunos. Todos os alunos da rede pública estadual receberam um tablet e eu vou dar continuidade a isso. Assim como vou continuar a valorização do magistério, inclusive com o pagamento dos precatórios do Fundef. Muito obrigada, candidato. Agora é a vez do candidato Roberto Cláudio responder a mesma pergunta. Candidato, quais políticas o senhor pretende adotar para melhorar o ensino médio da rede pública e preparar os alunos para o Enem? O senhor tem 1 minuto para a resposta, por favor. Boa noite, Maísa, boa noite, Tardan, boa noite aos candidatos e boa noite a cada cearense que nos dá o privilégio da sua companhia. Educação, mais do que o direito de aprender, tem que ser a estrutura de um novo plano de progresso para o Ceará, que não só dê a oportunidade a cada criança e jovem da origem mais vulnerável a poder seguir o caminho da universidade ou do emprego, como também ser uma política pública para reverter desigualdades ainda profundas no estado do Ceará. Eu quero não só qualificar e implantar o tempo integral em 100% das escolas, eu quero qualificar o aprendizado da matemática, incluir uma nova linguagem que é fundamental para o mercado de trabalho, que é a linguagem digital. Quero também formar uma rede de capacitação para o trabalho. São 650 mil jovens que terminam o ensino médio entre 15 e 29 anos de idade, que nem trabalham e nem estudam. Quero fortalecer a capacitação para o emprego e para o trabalho do nosso jovem cearense. Esse é o caminho da prioridade da educação no meu governo, com a autoridade de quem fez aqui em Fortaleza. Muito bem, e para encerrar esta rodada inicial, agora é a vez do candidato Capitão Wagner responder a mesma pergunta. Candidato, quais as políticas que o senhor pretende adotar para melhorar o ensino médio da rede pública e preparar os alunos para o Enem? O senhor tem 1 minuto para a sua resposta. Boa tarde, Tardan, boa tarde, Maísa, boa tarde aos candidatos. Queria saudar cada cearense que nos assiste nesse momento, saudando especialmente aquelas pessoas com deficiência, as pessoas que não têm a possibilidade de escutar nesse momento. Eu saúdo com meu símbolo de Libras, saúdo também as pessoas que nesse momento não me enxergam, me descrevendo. Capitão Wagner, estou aqui à direita dos adversários, 1,78 m, cabelo preto, pele branca, blazer azul, calça jeans e sapato preto. E digo aqui que nós temos sim que focar na educação no estado de Ceará, até porque o ensino médio aqui vai preparar tanto para o Enem, como também para uma profissão. E nós vamos ampliar o número de escolas profissionalizantes com mais 44 escolas construídas para trabalhar em parceria com o Instituto Federal de Tecnologia, para trabalhar em parceria com o UFC, com o Sistema S, para que a gente possa capacitar os nossos jovens para entrar no mercado de trabalho. É fato que a necessidade de focar na digitalização, na preparação dos nossos jovens para entrar no mercado de trabalho, até porque o número de jovens hoje desempregados é muito grande. Muito obrigada, candidato. Agora, para dar sequência, nós vamos iniciar uma série de 4 rodadas, nas quais os candidatos fazem perguntas entre si. Os blocos foram construídos de uma forma que, ao final, todos terão perguntado e respondido 2 vezes a cada adversário. Vamos começar? Quem começa fazendo a primeira pergunta é o candidato Capitão Wagner. Lembrando que o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta.
Quem o senhor escolhe? Qual é a pergunta? Vou perguntar ao candidato Roberto Cláudio. Guardando o cronômetro. Vamos ao nosso cronômetro, os 30 segundos para o candidato, pois não? Pode zerar, porque já começou a contar antes de eu perguntar. Candidato Roberto Cláudio, foi criado ao longo do tempo no estado de Ceará o Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Política importante que a gente deve reconhecer, que infelizmente ao longo dos anos foi desvirtuada e por conta disso muito dinheiro que é arrecadado para esse fundo, que arrecada por ano 600 milhões de reais, tem sido destinado para outros fins que não combater de fato a pobreza no estado de Ceará. A maior prova é que no último governo nós tivemos um aumento de 288 mil pessoas entrando na extrema pobreza. Como é que o senhor vai usar o FECOP? Candidato, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Capitão, muito obrigado pela pergunta. Esse é um tema que eu tenho trazido recorrentemente ao debate. Esse fundo, como já diz o nome, é o fundo para enfrentar emergencialmente e estruturalmente a pobreza. Pobreza essa que tem aumentado no Ceará. Hoje são 260 mil famílias, mais de 1 milhão de cearenses vivendo em extrema pobreza, vivendo a realidade da falta de comida e insegurança alimentar. 805 mil desocupados ou desalentados. É preciso, de um lado, uma política de crescimento econômico arrojada e ousada, mas do outro, uma ação emergencial para enfrentar essa pobreza. Infelizmente, hoje, esse recurso está diluído, difuso, financiando feira agropecuária, material esportivo, não que não seja importante, mas essa é uma ação para cada secretaria. Eu quero, do meu governo, enfrentar a pobreza e a miséria com esse recurso. A primeira ação é criar o Anjos de Família. Esse estado do Ceará foi inovador em criar os agentes comunitários de saúde, que mudaram a realidade da mortalidade infantil. No meu governo, a extrema pobreza vai ter nome, sobrenome e endereço. Vamos entender a circunstância de cada cearense que vive na extrema pobreza, seja com a doença crônica em casa, com o paciente com saúde mental, e direcionar a ação individual com os Anjos da Família, em parceria com a rede de CRAS e de CREAS, com as ações da saúde e da educação. Vamos também criar um programa de renda auxiliar à mulher chefe de família, para que a fome definitivamente não seja uma realidade, porque com fome nada se justifica. Como é que a gente pode encarar e fazer propaganda de um governo do estado em que a fome ainda é realidade, infelizmente dura, de muitos cearenses? E quero também, com esse recurso, construir 10 mil casas de alvenaria para substituir ainda a vergonhosa realidade de casas de taipa e similares que ainda existem no interior do estado do Ceará. Quero, por fim, usar esse recurso para o irmão e irmã cearense que nos ouve e vive em vulnerabilidade, sofrendo todo dia. Eu quero governar para todo cearense, porque a vida de cada cearense importa no meu governo. Vai ser para vocês que o governo vai ser priorizado. Muito obrigada, candidato. Candidato Capitão Wagner, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica, por favor. Concordo com o candidato Roberto Cláudio. Nos últimos 16 anos, vocês utilizaram o FECOP de forma completamente equivocada. Nós vamos garantir a manutenção de todos os programas assistenciais que foram criados, mas, acima de tudo, usar com muita responsabilidade esse recurso, com 4 medidas emergenciais. Nós vamos criar o cartão reforma aqui, onde as pessoas poderão receber R$4 mil, que serão utilizados numa rede credenciada de loja de material de construção para poder reformar sua moradia. As pessoas também terão direito ao cartão Auxílio Ceará, uma forma de complementar a renda daquelas pessoas que estão passando fome, como aquelas 4 mães que foram flagradas no caminhão do lixo, levando o resto de alimento para casa. Também garantiremos a saúde das pessoas mais carentes com o cartão Saúde Agora. Com esse cartão, em clínicas credenciadas, clínicas populares, o cidadão mais carente terá o direito de realizar consultas e exames que são emergenciais. Além de tudo isso, a gente quer garantir um ensino profissional como ferramenta de inserção no mercado de trabalho, com o cartão de ensino profissional numa rede credenciada autorizada pelo Estado. Obrigada, candidato. Candidato Roberto Cláudio, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica, por favor. Eu quero voltar a dizer, Fundo de Combate à Pobreza é para combater emergencialmente a pobreza. Nós vamos ampliar a atenção à saúde com o Hospital do Câncer, vamos ampliar o tempo integral no ensino médio, vamos fazer parceria para o tempo integral no ensino fundamental, queremos também fazer o maior programa próprio de moradia do governo estadual, criando uma agência estadual de habitação para fazer reforma da casa, para fazer papel da casa e para construir casa. Mas o Fundo Combate à Pobreza vai ser direcionado para combater a pobreza e a miséria. Além das
casas de taipa modificadas por alvenaria, além de um programa de auxílio à renda às mulheres chefes de família, além também do programa Anjos da Família, queremos financiar internet banda larga para 260 mil famílias, porque a inclusão digital é inclusão social na veia. O acesso à educação online, ao ensino à distância, à biblioteca, ao conhecimento, à saúde, à marcação de consultas e principalmente também ao acesso aos auxílios sociais emergenciais tão importantes ao nosso povo. E iremos também entender inclusão digital como inclusão social no nosso governo. Muito obrigada, candidato. Quem faz a pergunta agora é o candidato Eumano Freitas, que foi... Roberto Cláudio. Ao Eumano. Estamos atentos, Roberto Cláudio? Ao Eumano. Ok. Quem faz obrigatoriamente é o candidato Roberto Cláudio, que deve se dirigir, aí sim, obrigatoriamente, ao candidato Eumano Freitas. O senhor tem 30 segundos para a sua pergunta, por favor. Eumano, eu estou propondo um projeto 3 em 1. Geração de emprego, proteção do meio ambiente e auxílio social. Zerar a conta de luz do povo. Uma ideia inovadora. Vamos aprendendo aí a cada dia nesse plano de governo e conseguimos chegar a essa ideia, que é o Energia para Todos. A gente vai conseguir fazer 68 usinas solares de 3 megawatts, gerando emprego, renda, uma nova matriz de energia limpa e, ao mesmo tempo, com esse crédito, zerando a conta de luz do povo. Qual é a sua proposta para as energias renováveis? Muito obrigada, candidato. Candidato, o senhor tem 2 minutos para responder, por favor. A minha proposta é aproveitar a oportunidade histórica de que o Ceará tem de ser o maior produtor de um combustível novo, renovável para o mundo. Nós vamos criar milhares de empregos no Ceará com hidrogênio verde. Para a sua produção, nós vamos espalhar verdadeiros grandes parques de gente grande, de gente média, do pequeno agricultor, que no seu sítio, na sua pequena propriedade, vai poder produzir energia solar, energia eólica, em parceria, para produzir o novo combustível verde. Porque nós queremos aumentar a renda do nosso povo. E nós queremos poder apoiar que a gente tenha apoio, como fazemos ao auxílio catador, temos os consórcios com os municípios, porque também o consórcio de resíduos sólidos vai permitir ter renda na nossa população. Agora eu preciso repor um pouco a verdade nesse debate. É fato que o Fundo de Combate à Pobreza é muito importante no Ceará. Um candidato que fez a pergunta, o Wagner, não disse que a bancada dele na Assembleia votou para tirar 200 milhões de reais do Fundo de Combate à Pobreza. O outro candidato, que passou 8 anos dizendo que o governador Camilo era o melhor governador do Brasil, agora ataca até o Fundo de Combate à Pobreza, que garante o Vale Gás, que garante o Mais Infância, que é uma ajuda financeira para 150 mil crianças muito pobres desse estado. É esse mesmo Fundo de Combate à Pobreza que garante a gente ter políticas ao povo mais pobre do estado do Ceará. A feira é de projetos de trabalhadores rurais muito pobres, que produzem com apoio de assistência técnica e vão à feira vender o seu produto. É na feira que ele faz a renda. Eu lamento que o candidato não compreenda essa dimensão. Da mesma maneira, o apoio ao esporte é Bolsa Atleta para jovens muito pobres que precisam de uma ajuda para praticar o esporte. Por isso que o combate à pobreza, para nós, é uma absoluta prioridade e eu vou continuar aplicando o FECOP para combater a pobreza no Ceará. Mas vou fazer a criação de empregos. Energia renovável é fundamental e é por isso que fizemos tantos memorandos. Muito obrigada, candidato. Candidato Roberto Cláudio, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Minha gente, vai nas minhas redes sociais que o debate tem que estar limitado. Eu vou dizer com que é que está sendo gasto o FECOP por lá. Infelizmente, não é para combater nem enfrentar a pobreza. Eu não ataco ninguém pessoalmente. Eu apenas quero interpretar as aflições e críticas do meu povo. E sou candidato para isso, para manter o que está bom, mas para corrigir o que está ruim, o que está errado, como o FECOP. Simples assim. Mas, minha gente, eu quero fazer essa energia do povo uma política vitoriosa, inovadora. Tomem nota, isso vai fazer do Ceará, mais uma vez, um estado de luz. Vamos gerar emprego com a usina solar e vamos transformar essa energia em oportunidade para o irmão mais pobre, pagando a conta de luz dele, mantendo a matriz energética limpa. Quanto aos grandes memorandos, infelizmente são memorandos ainda. Eu quero tirar do papel. Enquanto tem muito discurso, Minas Gerais produz 3.000 megawatts de solar e o Ceará só 400. Vamos arregaçar as mangas, ousadia, força, juntar gente talentosa, capacidade de realizar. Eu mostrei isso em Fortaleza e quero mostrar para vocês cearenses do interior, da região metropolitana, minha força de trabalho para transformar ideia e tirá-la do papel.
Candidato Eumano Freitas, o senhor tem 1 minuto para a sua O tréplica. candidato Roberto realmente está muito desinformado. Não é sem memorando não, candidato. São intenções de empresas multinacionais com investimento de mais de 100 bilhões de reais no estado do Ceará. Empresa que já está construindo uma usina de energia de combustível verde. Empresa que já está alugando prédios em Fortaleza, que já está comprando equipamentos. E nós já temos uma rede instalada, nós vamos ampliar e muito. Isso que Vossa Senhoria está querendo apresentar, o nosso governo está construindo. Nós não estamos discutindo a ideia, nós estamos fazendo. E eu vou fazer mais para avançar mais, para gerar emprego e renda para o nosso povo, com energia solar, com energia eólica, para que a gente possa, numa parceria com a iniciativa privada. Eu tive na FIEC, eu tive com o setor empresarial. Eu sei da vontade de um investidor vir para o Ceará e criar emprego para o nosso povo. E esse governador, à frente do governo, vai fazer a parceria com o investimento privado para que a gente garanta emprego e renda para o nosso povo com energia renovável. Contem com esse governador para o estado criar milhares de empregos, sendo uma grande potência em produção de combustível verde. Obrigada, candidato. Para encerrar essa primeira rodada de perguntas entre os candidatos, quem faz pergunta agora é o candidato Eumano Freitas. Desculpa, eu estou trocando aqui os candidatos. Troquei um e troquei outro, já está empatado. Vamos lá. O candidato Eumano Freitas deve dirigir a sua pergunta ao candidato Capitão Wagner. Por gentileza, 30 segundos para a pergunta, cronômetro na tela. Candidato Capitão Wagner, nosso povo vive um momento de muita dificuldade. Graças ao seu presidente da República, Bolsonaro, nosso povo empobreceu, a inflação voltou, o dinheiro não dá para chegar até o final do mês e nosso povo sofre muito. Eu tomei a decisão de criar na região metropolitana um programa Vai e Vem Livre. Você que mora em um dos 19 municípios da região metropolitana vai vir para Fortaleza e voltar de graça. Eu lhe garanto isso. Eu queria saber a sua opinião sobre essa nossa proposta de uma passagem de graça para quem mora na região metropolitana. Candidato Capitão Wagner, o senhor tem 2 minutos para responder. Quero olhar aqui no olho do cearense e pedir a ele para avaliar a diferença das candidaturas. Uma candidatura que foi construída em 15 meses de muito trabalho, visitando cada município do estado de Ceará, olhando no olho de cada cearense, ouvindo as suas aflições e encaminhando as soluções para essas aflições. Aqui não cabe o radicalismo, aqui não cabe o ódio. Sendo governador, eu vou dialogar com qualquer presidente que seja eleito e com todos os 184 prefeitos dos municípios cearenses. Jamais vou perseguir qualquer prefeito porque votou ou deixou de votar em mim. Quanto ao projeto de conceder a passagem gratuita dentro da região metropolitana, precisa ficar muito claro que nós estamos a favor, sim, iremos viabilizar essa passagem entre os municípios da região metropolitana de forma gratuita, como fez o nosso aliado, o prefeito Arcilão, que foi o primeiro prefeito do estado de Ceará a garantir essa passagem, como fez também o prefeito Roberto Pessoa, lá no município de Maracanaú, que é um outro aliado nosso, que já colocou em prática essa ideia. Vocês tiveram 16 anos para fazer isso, e não fizeram. Fica muito difícil para o eleitor cearense, que é tão inteligente, acreditar que agora o farão. Está na hora de fazer, de colocar na mesa as duas candidaturas, a candidatura da mudança real e as candidaturas que dão continuidade a um projeto que, infelizmente, levou 5 milhões de cearenses à linha da pobreza. Quando se fala em passagem gratuita dentro de cada município, quem tem que fazer isso é o prefeito. Entre os municípios, a passagem intermunicipal, de fato, é responsabilidade do governador. Eu assumo esse compromisso diante de todos os moradores da região metropolitana que nós vamos viabilizar essa passagem gratuita para você que mora em Maranguape e paga a passagem mais cara da região metropolitana, poder vir trabalhar em Fortaleza sem pagar essa passagem e voltar para casa de forma gratuita. Assim vai sobrar mais dinheiro no final do mês para você se alimentar melhor, para você comprar um medicamento na farmácia quando for necessário. Eu posso falar disso porque eu vivi na pele a dificuldade de se viver na periferia de Fortaleza, de crescer no João 23 e de ter uma oportunidade que me colocou aqui, mas muitos outros cearenses não tiveram a mesma oportunidade e no nosso governo a gente vai dar. Obrigada, candidato. Agora o candidato Eumano Freitas tem 1 minuto para réplica. Eu agradeço o candidato Capitão Wagner e concordar com a nossa proposta. Veja, é muito importante para você que mora na região metropolitana de Fortaleza, que ele acha que é ódio. Não é ódio, é preocupação com você que está desempregado. É preocupação que você não tem renda e não pode, às vezes, pagar um ônibus para procurar um emprego, por causa do presidente que ele ajudou a eleger e ajudou a governar o Brasil. Eu quero a mudança na sua vida, para garantir uma passagem de graça a você que vem para Fortaleza e volta, para procurar um emprego, para visitar a família, para fazer um passeio, para ir ao centro da cidade, para você poder ajudar o comércio.
E o dinheiro que vai sobrar no seu bolso, eu tenho certeza que você vai comprar na sua cidade e vai ajudar o comércio local. São mais de R$400 que alguns cidadãos vão poder economizar ao mês. Imagine uma pessoa que ganha R$1.500, R$2.000, poder economizar R$400 por mês e gastar esse dinheiro naquilo que ela está precisando. Conte com esse governador para fazer avançar. Camilo criou o bilhete único metropolitano. Eu vou criar a passagem de graça para você que mora nessa região. Candidato Capitão Wagner agora tem 1 minuto para a tréplica. O eleitor cearense precisa fazer uma avaliação. O padrinho político está aqui no processo eleitoral, aparece na televisão, aparece no rádio, vem pedir voto para o seu apadrinhado. Mas passada a eleição ele vai embora. E se o governador for fraco, quem vai sofrer é você, que vai ser vítima de um governo que não coloca em prática as suas ideias. Eu queria dizer para vocês que eu me garanto. O que eu estou prometendo aqui não precisa de nenhum padrinho político para garantir que será colocado em prática. É tanto que, além da passagem gratuita dentro da região metropolitana de Fortaleza, nós vamos beneficiar 1 milhão de cearenses, colocando em prática uma resolução que já foi aprovada no Senado, mas nenhum governador colocou, de isentar o pagamento do IPVA para as motocicletas até 170 cilindradas. Você que no começo do ano fica aflito, como eu fiquei, quando eu tinha que matricular meu filho na escola, comprar livro, comprar fardamento, pagar IPTU e IPVA, vai ter o alívio de não precisar pagar para o Estado do Ceará o IPVA da sua motocicleta. Isso é injetar no bolso do cidadão mais carente, do cearense mais carente, o recurso que ele vai aproveitar para se alimentar melhor, para alimentar melhor a sua família e para ter mais oportunidades. E com isso, todos os candidatos fizeram uma pergunta e responderam a um adversário. No próximo bloco, vamos dar sequência, desta vez no sentido contrário. Mas, antes, vamos a um rápido intervalo de 1 minuto. Voltamos em seguida para mais uma rodada de perguntas e respostas entre os candidatos. Até já. Fique sabendo de tudo com Josélio Leite. Vagas de emprego em Assaré. A AB Construções brevemente estará inaugurando em Assaré mais uma filial e está precisando de pessoas com experiência para trabalhar. Os interessados deverão entregar currículos na Rádio Patativa, na Avenida Perimetral, Vila Moeda, em frente ao Porto Dois Irmãos. A AB Construções será inaugurada na Rua Doutor Gentil Braga, em frente ao Bradesco, bem no centro de Assaré. Mais um empreendimento de Alânio Barros. Maiores informações, entrar em contato através do Telezap DDD 88 99740 8565. Fique sabendo de tudo. Estamos de volta, voltamos a transmitir o debate promovido pelo Grupo de Comunicação O Povo com candidatos ao governo do estado do Ceará nas eleições 2022. O debate está sendo realizado na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, e está sendo transmitido pelas rádios O Povo CBN e CBN Cariri, pelo canal do O Povo no YouTube e pelo canal FDR, a emissora educativa da Fundação Demócrito Rocha. Também estamos ao vivo pela plataforma O Povo Mais e pelas redes sociais do Grupo de Comunicação O Povo. Neste bloco, quem fará a pergunta será o candidato Roberto Cláudio, que vai questionar justamente o candidato Capitão Wagner, que foi quem lhe fez a pergunta no bloco anterior. Candidato Roberto Cláudio, o senhor tem 30 segundos para dirigir sua pergunta ao candidato Capitão Wagner. Candidato, a sua proposta de segurança mais conhecida, ela se constitui de contratar uma empresa privada de um consultor americano que é colaborador da sua campanha, apoiador. Não sei se o senhor sabe, mas a lei de licitações proíbe, torna imoral e ilegal a contratação dirigida da empresa de um apoiador, de um amigo, que eventualmente venha prestar serviço para o governo. O senhor reafirma essa proposta, mesmo sendo ilegal, ou não é para valer? Muito obrigado. E agora o candidato Capitão Wagner tem 2 minutos para responder. Por favor. Parece que a proposta de trazer o padrão FBI de investigação, de distribuição de policiamento, de inteligência para o Estado do Ceará tem incomodado os adversários que tiveram 16 anos para melhorar a segurança pública do Ceará, e eu não preciso dizer o que está acontecendo. Nós temos hoje 50 mil mortes a partir da gestão dos 16 anos que os adversários fizeram aqui no Estado do Ceará. A gente tem se lamentado a cada dia com as nossas crianças que a cada final de semana estão sendo assassinadas com tiros na cabeça.
É lamentável ver um candidato que até ontem elogiava o atual governo, dizer que era o melhor governo do mundo, agora dizer que é o candidato da mudança. Queria olhar para o cearense e dizer que nós vamos construir 6 CIAFs, 6 centros de inteligência antifacção, para não continuar permitindo que as facções lhe expulsem da sua casa, para não continuar permitindo que as facções venham a ditar regras de convivência social, inclusive cobrando propina dos comerciantes que precisam abrir seus comércios. Nós vamos dobrar o efetivo da Polícia Civil, porque o atual efetivo da Polícia Civil cearense é menor do que o efetivo que a gente tinha há 30 anos atrás. A gente precisa agir com inteligência. Nós vamos implementar, e tem candidato copiando a nossa ideia, o sistema de monitoramento facial, onde qualquer criminoso que andar pelas ruas do estado de Ceará vai ser identificado através de uma câmera e o policial vai lá efetuar a prisão na hora, de imediato. Eu me garanto, porque eu sou policial, trabalhei nas ruas, tirei serviço em Jaguaribe, tirei serviço lá em Senador Pompeu, eu conheço o Quixadá porque trabalhei como policial lá, além de ter trabalhado em diversos quartéis aqui em Fortaleza. Nós precisamos dar ao nosso policial cearense, que é um dos melhores do Brasil, o melhor treinamento, a melhor capacitação e os melhores armamentos para que a gente evite confronto. Eu sou a favor de que esse discurso de que bandido bom é bandido morto não é o mais adequado. O bandido bom é o que nem existe. Então a gente precisa se antecipar à ação dos criminosos com inteligência, com estratégia, com o uso da tecnologia e principalmente com um pulso firme para mostrar que o Estado é maior e é mais forte do que o crime organizado. E não deixar as facções tomarem de conta do Estado como tomaram. Candidato Roberto Cláudio, o senhor tem 1 minuto para a réplica. O capitão não respondeu, começou dizendo que ia trazer o FBI para cá, fantasia mirabolante. Depois agora, com a denúncia que é ilegal trazer o tal do Jorge Pirro e imoral, também não reafirma esse compromisso e vai tergiversando, buscando outros caminhos para a sua proposta. Olha a biografia do capitão. O capitão, na verdade, participou de 2 motins de polícia, foi vereador, deputado estadual e federal, e o que é que concretamente fez pela segurança do povo? É importante estar na hora da gente comparar biografias, capacidade de realização, caráter, valores, porque o que vai estar em jogo é o futuro do Ceará em 4 anos. E na segurança eu vou colocar o raio, que é uma política vencedora em todos os municípios cearenses. Vou interiorizar e regionalizar a polícia civil, construir centros integrados e regionais de inteligência. E vou apostar no trabalho do policial, valorizar, criar um hospital exclusivo para os profissionais de segurança pública e vou apostar no social, no caminho de manter o olho da criança e jovem pobre brilhando, apostar no caminho da juventude, da educação, do espaço e oportunidade de trabalho. Finalmente, candidato Capitão Wagner, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Candidato, o cearense é muito inteligente para escutar esse tipo de proposta e achar que é verdade. Vocês tiveram 16 anos no poder e implementaram bases do raio em 59 municípios. O senhor está me dizendo agora que em 4 anos vai implementar em 125 municípios? O cearense é inteligente demais para engolir esse tipo de proposta. Cearense, o efetivo da Polícia Civil hoje é menor do que o efetivo que tínhamos há 30 anos atrás. A gente vai dobrar o efetivo da Polícia Civil, a gente vai investir na nossa Polícia Militar, contratando 10 mil policiais militares durante os próximos 4 anos. Acima de tudo, a gente vai dar ao policial a condição de ele fazer o seu papel sem estar coagindo o policial, sem estar perseguindo os policiais, como acontece atualmente aqui no estado de Ceará. Queria dizer para os cearenses que eu me garanto, eu não vou ficar com medo de ameaça de facção. Enquanto deputado federal, eu fui relator de uma lei que já foi responsável por enviar para as polícias brasileiras mais de R$500 milhão. Em Maranguape, tem uma instituição que está recebendo agora uma Hilux, que foi apreendida lá em Sergipe com um traficante e vai servir para essa instituição. Quem faz a pergunta agora é o candidato Capitão Wagner, que deve dirigir sua pergunta ao candidato Eumano de Freitas. O senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Ok, eu queria perguntar ao candidato Eumano de Freitas qual o programa, qual o planejamento que ele faz para que a gente possa diminuir os problemas relacionados ao esgotamento sanitário e à água potável. Hoje o estado de Ceará, infelizmente, tem uma das menores coberturas de água potável e de cobertura sanitária, tanto no interior como na capital. Só para se ter ideia, nós temos cobertura na capital da ordem de 66% e no interior de apenas 30%. Existe um marco regulatório do saneamento que o partido dos 2 adversários votaram contra na Câmara. Qual o seu planejamento, candidato? Candidato Eumano de Freitas, o senhor tem 2 minutos para responder. Bom, primeiro é muito importante não confundir água potável e esgotamento sanitário. O candidato deu um dado de uma política, que é do esgotamento sanitário, porque a água potável o Ceará já levou para mais de 90% da população. Agora, o esgotamento sanitário é um grande desafio
E nós temos, e eu vou fazer avançar ainda mais, para garantir 100% de universalização para o esgotamento sanitário da região metropolitana de Fortaleza. Nós aprovamos a lei para criar as regiões. Vou fazer na região metropolitana do Cariri em uma parceria público-privada da CAGES com empresas do setor privado. É um investimento da ordem de 6,2 bilhões de reais. É um investimento para garantir a sua saúde, acabar na nossa capital, nas nossas grandes cidades, o esgoto a céu aberto. O outro candidato toda hora fala, eu me garanto. Eu acho que ele se garante bastante mesmo, é em Motim. Nisso eu sei que ele se garante. Agora, garantir para fazer esgotamento sanitário, eu me garanto, porque ajudei a construir esse projeto. Eu estou há 7 anos e meio como deputado estadual. A minha vida inteira como advogado, advogando para o povo mais simples. Eu andei desde jovem na comunidade carente que não tem esgoto. É meu compromisso de vida lhe garantir esse esgotamento sanitário. E agora nós criamos as condições para levar esse esgotamento sanitário para você, que sonhou, tanto pediu e eu vou fazer. Porque agora nós temos uma parceria forte para realizar, a CAGES se preparou para tal, realizou as negociações com as prefeituras, realizou a negociação com o BNDES, fez os projetos e agora eu vou fazer o esgotamento sanitário, como já tem sido anunciado em vários bairros da periferia de Fortaleza. O povo do São Cristóvão, meu amigo Edvalso, você sabe o que foi feito no São Cristóvão, você sabe o que tem sido feito na periferia dessa cidade e eu quero avançar ainda mais. Eu quero universalizar, eu quero garantir que todo o nosso povo tenha esgotamento sanitário com esse investimento que vamos realizar no meu governo. Candidato Capitão Wagner, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Queria reafirmar para o candidato que o radicalismo e o ódio não vão levar ninguém a canto nenhum. O eleitor cearense está muito atento para saber quem é o candidato ao governo que vai diminuir a fome, que vai gerar oportunidades. É isso que a gente está aqui para debater, sem qualquer radicalismo. Queria dizer para o senhor, candidato, que a gente sabe a realidade da CAGES, a gente precisa melhorar a eficiência da CAGES. Já existem boatos sendo espalhados por aí de que eu vou demitir os servidores da CAGES. Eu queria dar tranquilidade para todos os trabalhadores da CAGES que nós não vamos privatizar essa instituição, pelo contrário, a gente vai aumentar a eficiência. Para quem está em casa assistindo nesse momento, você precisa saber que da estação de tratamento de água até a sua casa há um desperdício de 45% da água, ou seja, a CAGES trata 100 litros e só recebe por 55. No nosso governo a gente vai aumentar a eficiência, vai gerar uma redução na perda dessa água e poder reduzir a sua conta d'água, que é o mais importante. Pensar nas pessoas mais carentes, gerar oportunidade para que a gente possa diminuir as taxas e tributos é o foco do nosso governo. Candidato Eumano de Freitas, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. O problema do ódio, candidato Wagner, e essa sua aparente tranquilidade, é que eu não vi isso para se garantir quando teve um motim de policial que tomou viatura de outro policial armado, de policial que mandou um comerciante fechar a loja. Aí eu não vi você se garantir, aí eu vi você omisso, aí eu vi você fraco, aí eu vi você sem coragem de dizer o que tinha que ser dito, que motim nós não podemos aceitar, que quem paga o salário da polícia é o povo do Ceará. E nós não podemos admitir que um grupo pequeno da Polícia Militar tome batalhão, tome viatura, ameace cidadão, faça o homicídio aumentar, 312 homicídios no mês do motim. Isso não é se garantir, isso é se acovardar. Se garantir é fazer o que eu fiz, aprovar a proibição de anistia, é fazer o enfrentamento e tirar da polícia quem não respeita o cidadão cearense. Isso é se garantir. É isso que eu vou fazer e vou fazer o esgotamento sanitário para você, que precisa e merece. Encerrando esta segunda rodada de perguntas entre candidatos, quem faz a pergunta agora é o candidato Eumano de Freitas, que deve dirigir sua pergunta ao candidato Roberto Cláudio. O senhor tem 30 segundos para a sua pergunta, candidato Eumano. Candidato Roberto Cláudio, eu sou filho de uma professora do Estado aposentada com muito orgulho, dona Ema, um grande beijo. E sei que uma das coisas mais importantes na educação é valorizar professor e professora. E eu tenho orgulho de ter ajudado, nós temos o melhor plano de cargos e carreiras do país, é dos professores do Estado. E eu queria saber a sua proposta para a valorização dos professores, que são tão importantes para que a educação de qualidade do Ceará tenha acontecido. Candidato Roberto Cláudio, o senhor tem 2 minutos para responder. Olha, minha gente, o que está em jogo é o futuro, mas nada como olhar para o passado de cada um de nós para entender, fora das promessas de campanha, quem realmente tem compromisso com o quê.
Eu fui prefeito 8 anos de Fortaleza. Entreguei a cidade pagando o melhor salário de professor público, incluindo o governo do estado, do Ceará inteiro. Permiti e aprovei e apoiei cursos de mestrado e doutorado, criei o mérito na gestão pública, premiei gestores e servidores da educação que estavam fazendo com que as crianças aprendessem melhor. O Elmano, é bom lembrar, foi secretário da gestão passada da prefeita Luiziane Lins. Dos 8 anos, 1 em greve. Como é que se trata bem, professor, se quando foi secretário, quando a gestão que ele liderou, teve 1 dos 8 anos em greve? Essa é a maior diferença entre nós, é a nossa biografia, é quem mostrou o compromisso no passado, é quem já realizou. Eu dupliquei as vagas de creche, eu implantei aqui o tempo integral que não existia. A gente perdeu matrícula ao longo da gestão deles, voltamos a ganhar matrícula. Fizemos que a educação inclusiva aqui de Fortaleza fosse a número 1 do Nordeste. Melhoramos todos os indicadores de aprendizagem e é isso, é essa experiência que eu quero levar para o Estado. O Elmano fala o tempo todo de educação, de saúde, de saneamento, é o Camilo e o Lula. É o Camilo e o Lula. E você, Elmano, o que você fez? O que você propriamente pensa? Que não seja apenas copiar e reproduzir ações e compromissos do passado, do Camilo e do Lula. Isso é coisa séria. O Ceará tem 9 milhões de habitantes, uma fama de um estado de luz, e é o futuro disso que está em jogo, inclusive da educação do Ceará. E não é com retórica, não é chamando o partido, chamando o apoiador, que vai justificar ausências e erros de gestão e compromissos do passado que você e a gestão que você defendeu tiveram especificamente na educação. Eu tenho orgulho do que fiz e acredito que a educação é o caminho do progresso cearense do futuro. Candidato Elmano de Freitas, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Candidato Roberto Cláudio, isso é tão sério que eu não mudo o meu discurso porque o governador anterior não me apoia. Eu não mudo o discurso quanto a esse projeto no Ceará exitoso na educação, porque agora eu quero ser adversário. Não, eu tenho o mesmo discurso, eu tenho o mesmo projeto. Sabe por quê? Porque eu ajudei a construir. Eu estou como 7 anos e meio deputado, ajudando a construir a escola de tempo integral no Ceará. O plano de cargos e carreiras que ele tanto se orgulha de Fortaleza, sabe quem fez? O governo que eu fiz parte. O precatório do Fundef, eu aprovei uma lei para pagar os professores do Estado. Você, como prefeito, não pagou. Isso é o que nos diferencia, na verdade. O discurso de quem tem compromisso, mas na hora de pagar, não paga. Eu aprovei emenda para garantir que o dinheiro do precatório do Fundef, 60%, só pode ser gasto com uma coisa: pagar os professores e professoras do Estado do Ceará. Isso sim é fazer diferença. Quanto aos demais dados, pare de distorcer. Eu criei 120 escolas e creche, você 80. Finalmente, candidato Roberto Cláudio, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Infelizmente não é verdade, minha gente. E olha, um debate curto desse, vá às minhas redes sociais, que os gráficos e números estão lá. E o povo de Fortaleza é testemunha do caos que foi a educação quando ele geriu. E agora, mais uma vez, tenta o tempo todo resgatar a votação que ele e outros 33 ou 4 deputados fizeram em apoio ao governo do Camilo. Então, qualquer um deles poderia ser governador do Ceará, porque votaram boas mensagens do governo. Peraí, né? Vamos levar as coisas mais a sério. Na época dele, a evasão escolar da prefeitura chegou a 11%, minha gente. Quem abandona a criança fora da escola tem compromisso com a educação de verdade. A gente baixou para menos de 1%, porque a vida de cada criança da escola pública nos interessa, nos importa. Um projeto de desenvolvimento e futuro tem que ter compromisso real e não retórico. E olha, o precatório do Fundeb não existia a regra do TCU antes da decisão de pagá-lo, na minha época não. E o que aconteceu foi que o professor foi valorizado, não teve greve, foi bem pago e saiu feliz da minha gestão. Muito obrigada, candidato. Com o final deste segundo bloco, todos os candidatos fizeram pergunta para cada um dos adversários e, consequentemente, responderam a perguntas de cada um dos adversários. Nós vamos agora a mais um rápido intervalo de 1 minuto e voltamos a seguir, dando sequência com mais uma rodada de perguntas e respostas entre os candidatos. Não sai daí, já já. Fique sabendo de tudo com Josélio Leite. Vagas de emprego em Assaré.
A AB Construções brevemente estará inaugurando em Assaré mais uma filial e está precisando de pessoas com experiência para trabalhar. Os interessados deverão entregar currículos na Rádio Patativa, na Avenida Perimetral, Vila Moeda, em frente ao Porto Dois Irmãos. A AB Construções será inaugurada na Rua Doutor Gentil Braga, em frente ao Bradesco, bem no centro de Assaré. Mais um empreendimento de Alânio Barros. Maiores informações, entrar em contato através do Telezap DDD 88 99740 8565. Fique sabendo de tudo. Voltamos a transmitir o debate promovido pelo Grupo de Comunicação O Povo com candidatos ao governo do estado do Ceará nas eleições 2022. Eu lembro que este debate está sendo realizado na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, e está sendo transmitido pelas rádios O Povo CBN, CBN Cariri, também pelo canal do O Povo no YouTube, pelas redes sociais do Grupo O Povo. E nós estamos ao vivo pela plataforma O Povo Mais e pelo canal FDR, emissora educativa da Fundação Demócrito Rocha. Neste bloco, quem começa é o candidato Eumano Freitas. O senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta ao candidato da sua escolha. Candidato, quem o senhor escolhe e qual é a pergunta? Eu escolho o deputado Capitão Wagner. Candidato, pois não. Candidato Capitão Wagner, o nosso povo tem sofrido muito, isso todos nós sabemos, e é por isso que eu vou garantir vai e vem livre para todo o povo da região metropolitana via Fortaleza voltar de graça. Mas eu quero avançar também em outras políticas, seguir em frente, voltar a ter programa habitacional para o povo do Ceará. Eu quero construir 40 mil unidades habitacionais e quero fazer um cheque moradia para ajudar você, que até tem um terreninho, mas não tem um dinheiro para levantar sua casa. Eu queria saber qual é a sua proposta habitacional. Muito obrigada, candidato. Candidato Capitão Wagner, o senhor tem 2 minutos para responder. Concordo com o candidato Eumano que o tema é extremamente importante, afinal de contas, mais de 300 mil famílias hoje estão sem moradia, seja porque estão em locais de risco, seja porque foram expulsas de facções das suas moradias. É importante que o governo do estado tenha uma política séria em relação à questão da habitação. No último ano de 2018, em debate eleitoral, o candidato que venceu a eleição prometeu 90 mil moradias e o candidato Eumano, que é apoiado por ele, agora promete 40 mil moradias. No nosso programa, a gente pretende, a partir do segundo ano de governo, garantir sim 90 mil moradias, 30 mil moradias a cada ano, aproveitando o dinheiro do FECOP, aproveitando também auxílio do governo federal, que seja qual for o presidente, a gente tem a obrigação de, como governador, buscar em Brasília uma parceria para garantir recursos e viabilizar moradias dignas, tanto para as pessoas que estão em locais de risco, como também para aquelas que moram em casas de taipa que geram problemas de saúde, como a doença de Chagas. Nosso governo vai, sem dúvida nenhuma, focar na moradia, que é uma ferramenta que garante inclusão social. Nós temos também a intenção de, além de investir bastante em moradia, garantir a todo cidadão que mora na periferia a capacitação para que ele tenha independência econômica. Ele precisa ter a condição de se preparar para o mercado de trabalho e, com isso, não ficar dependendo somente do Estado. O Estado tem sim que utilizar o FECOP para atender e assistir as famílias mais carentes, seja com o cartão Saúde Agora, seja com o cartão Reforma, que é um programa que nós já viabilizamos para reformar aquelas moradias que não têm condições, seja com o cartão Auxílio Ceará, que é uma ferramenta importante também para garantir uma segurança alimentar e garantir que essas pessoas tenham melhor condição de vida, seja também em relação a qualquer outra política pública que garanta a essas pessoas mais carentes que vivem no estado de Ceará uma melhor condição de vida. É inadmissível, por exemplo, que a gente veja o estado gastar 3 milhões de reais para parar a grama do palácio quando tem tanta gente passando fome no estado de Ceará. Priorizar o cuidado aos mais carentes é o caminho para diminuir a desigualdade social. Muito obrigada, candidato. Candidato Eumano Freitas, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Candidato deputado Wagner, capitão, o governo fez 37 mil unidades habitacionais. O povo brasileiro, você cearense, quando é que você lembra de Casa Popular? Minha Casa Minha Vida, do presidente Lula. Sabe o que o presidente apoiador e que ele apoia Bolsonaro, capitão lá e capitão cá fez? Acabou com Minha Casa Minha Vida. Você acha mesmo que o capitão daqui vai fazer moradia para você, junto com o capitão de lá? Vai não. Ele fica falando sempre de 16 anos. Nos 4 anos, eles só não fizeram.
Eles, além de não fazer nada, eles acabaram com Minha Casa Minha Vida. Eu posso falar que vou fazer 40 mil. Porque, se Deus quiser, nós cearenses vamos eleger o Lula presidente do Brasil. O Minha Casa Minha Vida vai voltar. E eu vou ter a oportunidade, juntos, de podermos fazer 40 mil unidades habitacionais para você, que não tem casa, sonha, e você vai ter a sua casa para morar com dignidade, porque esse é o meu sonho e é meu projeto. Muito obrigada, candidato. Candidato Capitão Wagner tem agora 1 minuto para a tréplica. Calma, candidato, menos ódio, menos radicalismo. Eu vou governar e vou conversar com quem quer que seja o presidente. A eleição federal não está decidida, a gente não sabe ainda quem vai ser o presidente. Seja quem for, eu vou ter a minha obrigação como governador do estado de sentar com quem quer que seja o presidente para buscar recursos sim para o estado. Será que é um estado pobre e precisa da ajuda do governo federal? É diante disso que eu afirmo aqui para os cearenses que nos assistem nesse momento, que a gente não só vai governar com quem quer que seja o presidente, como a gente vai dialogar com 184 prefeitos para ajudar os prefeitos do estado. Será que nesse momento estão num grande conflito? Diariamente eu recebo ligações de prefeitos perguntando: capitão, se o senhor ganhar a eleição, o senhor não vai prejudicar meu município? Jamais, prefeito. Pode ficar tranquilo que a era da coação, a era da perseguição no estado se encerra em 2022. A partir do próximo ano, a gente tem que passar essa página e tem que governar para todos os cearenses, e será assim que nós faremos todas as políticas públicas, dando continuidade àquilo que foi bom e, logicamente, melhorando tudo aquilo que não deu certo, não só nessa gestão, mas em outras gestões também. Muito obrigada, candidato. Para dar sequência, agora nós temos o candidato Capitão Wagner perguntando obrigatoriamente para o candidato Roberto Cláudio. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. E qual é essa pergunta? Perguntar ao candidato Roberto Cláudio em relação ao tema da saúde mental. Infelizmente, pandemia, a guerra das facções e o desemprego tem afetado as mentes brilhantes do cearense. O cearense é conhecido nacionalmente como alguém inteligente, capacitado, que passa em dezenas de concursos. Eu queria saber do candidato Roberto Cláudio o que ele imagina que pode ser feito na rede de saúde do estado de Ceará para melhorar o atendimento às pessoas que hoje passam por dificuldade e não têm acesso a um hospital, seja de urgência ou de emergência, ou em qualquer outra relação à saúde mental. Candidato Roberto Cláudio, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Essa é uma epidemia dos novos tempos que tem ficado cada vez mais grave, atingido toda a família cearense. Não há uma sequer que não esteja sofrendo uma angústia, uma síndrome do pânico, a depressão, algum tipo de sintoma ou de mal-estar da mente. E é preciso que o Estado entenda essa pandemia e reaja a ela. Eu estou andando no Ceará inteiro, capitão, e tenho visto e ouvido relatos de gente do Cariri, do Centro-Sul, da Zona Norte, que não tem aonde internar um filho, uma mãe ou pai com sintomas que demandam internação hospitalar. Mesmo a estrutura de atenção psicossocial ambulatorial que os CAPs realizam é precária, ausente e insuficiente em boa parte do território cearense. Eu quero colocar uma lupa nisso. Não são só as cirurgias, a internação clínica, os novos leitos hospitalares, mais exames e mais consultas que são importantes. Essa é uma dimensão da saúde que precisa ser priorizada. Eu quero abrir 14 centros de atenção psicossocial, com psiquiatra, assistente social, psicólogo e com farmácia, disponibilizando o atendimento ambulatorial perto de onde se vive. E quero abrir 2 unidades de internação hospitalar psiquiátrica, uma na Zona Norte e outra no Cariri. E quero requalificar e melhorar o nosso hospital de Messejana. Muita crítica, abandono, precariedade na única unidade pública estatal de internação em saúde mental. Essa é uma área que o Estado do Ceará ficou para trás e eu quero avançar na condição de médico, na condição de sanitarista, de quem entende que essa é uma dimensão tão importante quanto a saúde física do homem e da mulher cearense. Repetindo, 14 CAPs regionais novos, inclusive com elemento de psicopedagogia, para ajudar a retomada do conteúdo de crianças que perderam o aprendizado. E 2 novas unidades de internação hospitalar na Zona Norte e no Cariri, e fortalecer e ampliar a única unidade nossa, que é o Hospital de Messejana. Muito obrigada, candidato. O candidato Capitão Wagner agora tem 1 minuto para a réplica. Primeiramente, eu quero garantir a ampliação da rede de saúde mental em todos os hospitais regionais. A gente vai criar o serviço de urgência e emergência para atender aquelas pessoas que passam por um surto e, infelizmente, tem que se deslocar 500, 600 quilômetros para vir a Fortaleza em busca de um atendimento ou de uma internação. É muito importante também deixar claro
que essa questão envolve as comunidades terapêuticas que, infelizmente, nos últimos 8 anos foram abandonadas pelo governo do Estado. Hoje só existe repasse do governo federal para essas comunidades terapêuticas. Eu até reconheço que no governo Cid Gomes, quando o governador implementou para cada vaga nas comunidades terapêuticas, o Estado também ofereceu uma vaga, que a gente vai trazer de volta essa política que vai dar assistência às comunidades terapêuticas. Garantir para todas as famílias de pessoas com autismo que nós teremos 44 centros de referência para cuidar não só do paciente, mas também da família do autista que passa por sérias dificuldades. Precisamos cuidar dos cuidadores, nós precisamos de um serviço psicológico para professores, profissionais de saúde e profissionais de segurança. Muito obrigada, candidato. Candidato Roberto Cláudio, agora o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Essa é mais uma área que eu estou propondo com a experiência de quem pôde fazer como prefeito de Fortaleza. Eu ampliei os CAPs, o Centro de Atenção Psicossocial, abri novos CAPs 24 horas para fazer esse atendimento de urgência e emergência, abri novos CAPs para tratamento de dependentes em álcool e drogas, fiz parcerias com comunidades terapêuticas, fiz o primeiro concurso público da rede de saúde mental. E esse tipo de experiência e de aprendizado que eu quero levar para o governo do Estado, valorizando e priorizando, repito, um tema que foi esquecido pela atual gestão do governo do Estado. Mas na saúde, quero também implantar centros de trauma, de traumatologia e de pediatria em cada um dos 5 hospitais regionais. Além dos 5 hospitais do câncer que vou fazer, eu quero fortalecer nos que já existem a atenção à traumatologia e à pediatria. Muita fila de cirurgia, muita fila de exame, gente com fixador externo na perna há 2 anos esperando a cirurgia. E eu vou fazer, se tiver a chance de ser governador. Muito obrigada, candidato. Vamos dar sequência, mais uma pergunta. Agora é a vez do candidato Roberto Cláudio. O senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta, que necessariamente deve ser endereçada ao candidato Eumano Freitas. Por favor, qual é a pergunta? Então, mano, há um comercial seu na TV atacando o IJF, com áreas de fake news, porque é de 2014. Depois disso, eu reformei o IJF, abri o IJF2, fiz um concurso público e hoje é a maior e melhor hospital de referência de trauma do Norte e Nordeste. Aquele hospital de 2014 é mais uma herança da gestão da Luiziane que você participou. A minha pergunta objetiva é plano do marketing mesmo esquecer de citar a ex-prefeita Luiziane Lins, que lhe deu a oportunidade e de quem você foi secretário? Muito obrigada, candidato. Candidato Eumano Freitas, o senhor tem 2 minutos para responder. Candidato Roberto, parece que plano de marketing mesmo é sua obsessão por Luiziane. Homem, nós estamos na eleição para governador do Ceará. Você olha tanto para Luiziane, falou de tanta coisa em Fortaleza, viaja pelo Ceará inteiro, vê problema na saúde, e você não está vendo problema na saúde de Fortaleza, não. Você não está vendo falta de remédio no posto de saúde, não. Você elegeu um prefeito. Você passou a andar no interior do Ceará e deixou de andar em Fortaleza. É a única conclusão que eu posso chegar. Porque Fortaleza está mal, candidato Roberto Cláudio. Fortaleza não está bem administrada. Você é padrinho e apadrinhado por sarto. Então tenha calma que as coisas vão avançar. Agora, o que eu fico impressionado é que a cada pergunta e comentário você ataca o projeto do governo do Estado. Cearense, ele passou 8 anos dizendo que esse governo era o melhor governo e o melhor governador do Brasil. Era o melhor na educação, era o melhor no incentivo à polícia militar, na lei de promoções das policiais militares, o melhor para garantir emprego para o nosso povo, o melhor para interiorizar a saúde. Era o melhor governo. De repente, porque ele não tem o apoio, aí ele começa a ver problema e mais problema. Eu lamento a sua ingratidão. Você cita o IJF, mas cite que parte do recurso para fazer o IJF2 foi o governador Camilo que lhe deu. Cite que foi feito um convênio de 72 milhões por ano para manter o IJF2. Seja justo, tenha humildade, reconheça que a gente faz as coisas juntos. Não é porque alguém quer ser governador porque quer ser por um projeto pessoal que o projeto avança, não. Avança unindo forças, avança juntando pessoas, avança respeitando, porque a eleição vai passar e as relações que a gente tem devem permanecer, relações de amizade, de companheirismo, de pessoas que constroem junto esse projeto exitoso no Ceará. Muito obrigada, candidato. Candidato Roberto Cláudio agora tem 1 minuto para a sua réplica.
Vamos aos fatos. Eu não sou apadrinhado do Sarto, eu sou amigo e tenho orgulho do homem público Sarto, que já construiu em 1 ano e meio 19 creches, enquanto eles, do chão, construíram 15. O que há é convênio de creche que ele tenta confundir com construção. Em 1 ano e meio, mais do que em 8 anos. E a verdade é que o Eumano agora se liga ao Camilo e ao Lula, provavelmente um certo oportunismo eleitoral, mas o povo não esquece que você foi mesmo gestor, foi da ex-prefeita Luiziane Lins, e tem um outro padrinho que você esconde, mas as contas da sua campanha não escondem, que é o Eunício Oliveira. O MDB do Eunício doou R$500 mil ao Eumano. É disso que se trata, minha gente. Alguém que foi contra, que esteve contra a Dilma, foi a favor do impeachment e está agora ajudando a campanha do Eumano. O IJF, eu tenho orgulho do que eu fiz lá. Infelizmente, tem 20 milhões a ser pago pelo governo do Estado, que não foi pago ainda. Mas nunca deixei de atribuir crédito a essa parceria. E vou fazer pela saúde o que eu fiz pelo IJF, arregaçar as mangas, realizar e atender o povo com qualidade. Prestem atenção. Muito obrigada, candidato. Candidato Eumano Freitas agora tem 1 minuto para a tréplica. Candidato Roberto Cláudio, a minha vida é desde os 16 anos de idade ao lado de Lula. Desde os 16 anos de idade. Eu não escondo o Lula porque eu ando com ele há mais de 30 anos. Você é que esconde o Ciro. Você é que não fala do seu padrinho. Eu não, eu tenho orgulho de ser do time do Lula, de ser irmão de um mesmo projeto. Eu tenho orgulho de ser deputado estadual, eleito e reeleito, e ajudado a fazer os projetos do Ceará, de escola em tempo integral, de fazer projeto de Vale Gás, de fazer projeto de mais infância para as crianças pobres do Ceará. Eu me orgulho da minha vida e da minha trajetória. Portanto, respeite, porque eu tenho uma história de vida nesse estado ao lado de Lula. O oportunismo eleitoral foi o seu, de derrotar uma mulher séria como a governadora Isolda, que tinha direito à reeleição. Isso sim, eu continuo junto com aqueles e aquelas que nesses anos todos defendemos esse projeto que tem feito tanto bem ao Ceará, mas que tem muito para fazer e eu vou fazer porque nós precisamos fazer. Muito obrigado, candidatos. E assim chegamos ao fim do 3º bloco do debate do Grupo de Comunicação O Povo com os candidatos ao governo do estado do Ceará. Vamos fazer um intervalo de 1 minuto e voltamos já. Fique sabendo de tudo com Josélio Leite. Vagas de emprego em Assaré. A AB Construções brevemente estará inaugurando em Assaré mais uma filial e está precisando de pessoas com experiência para trabalhar. Os interessados deverão entregar currículos na Rádio Patativa, na Avenida Perimetral, Vila Moeda, em frente ao Porto Dois Irmãos. A AB Construções será inaugurada na Rua Doutor Gentil Braga, em frente ao Bradesco, bem no centro de Assaré. Mais um empreendimento de Alânio Barros. Maiores informações, entrar em contato através do Telezap DDD 88 99740 8565. Fique sabendo de tudo. Nós estamos de volta com o 4º bloco do debate com os candidatos ao governo do estado do Ceará. E este bloco seguirá os mesmos moldes dos blocos anteriores, de modo a assegurar que, ao final, todos os candidatos tenham feito 2 perguntas a cada um dos seus adversários. Bom, antes de dar seguimento, o candidato Roberto Cláudio pediu o direito de resposta e a comissão está avaliando e o mais breve possível vai responder. Já tem uma resposta, a comissão negou o direito de resposta. Vamos então dar sequência. Como todos os candidatos já iniciaram um bloco, nós realizamos um sorteio antes de começar este evento para definir quem começaria este momento. E o candidato sorteado foi o candidato Roberto Cláudio. Nós vamos então... Vamos iniciar com o candidato Roberto Cláudio, que no último bloco o senhor respondeu a perguntas, o senhor fez perguntas, né, melhor dizendo, o senhor Roberto Cláudio respondeu perguntas do capitão Wagner, né, no bloco anterior. E agora, portanto, é para o senhor, para ele que o senhor deverá dirigir a sua pergunta. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta para o candidato capitão Wagner. Capitão, eu quero colocar a mulher como centro de políticas públicas de habitação, de geração de emprego e renda, de acesso à educação infantil em tempo integral.
mas quero fundamentalmente colocar a mulher no centro das políticas de autonomia financeira, de renda, de oportunidade de ter liberdade para criar sua família. Eu quero criar o Banco da Mulher. Daqui a pouco explico. Quero saber o que você propõe para as mulheres. Candidato Capitão Wagner, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Candidato, primeiro a gente precisa lembrar que dentro do estado de Ceará, a nossa população é composta por 53% de mulheres. E entre essas mulheres nós temos mais da metade que chefiam famílias aqui no nosso estado. A maior prova disso é que nós temos no estado de Ceará, infelizmente, mais gente recebendo o Auxílio Brasil do que pessoas com carteira assinada. São 1.300.000 pessoas recebendo o Auxílio Brasil e apenas 1.200.000 cearenses com carteira assinada. E sem dúvida nenhuma a mulher precisa ter seu espaço, é tanto que eu tenho como senadora com muito orgulho a Camila Cardoso, que está disputando essa eleição com muito brilhantismo. Além disso, logicamente, a gente tem várias políticas voltadas especificamente para as mulheres. Nós queremos criar no estado de Ceará 14 casas da mulher cearense, ampliando uma política exitosa que foi feita tanto pelo governo federal como pelo governo do estado. Hoje são 3 casas, nós vamos implementar mais 14, que vão acolher essas mulheres, principalmente aquelas que são vítimas de violência. Infelizmente, durante esse debate, segundo a estatística, pelo menos 2 mulheres foram agredidas no estado de Ceará. São 50 mulheres agredidas por dia só de casos registrados. E a gente precisa lembrar que muitas acabam não registrando esses casos por dependência econômica do agressor. Além de acolher essas mulheres na Casa da Mulher Cearense, a gente vai capacitar essas mulheres para o mercado de trabalho, a gente vai fomentar uma linha de crédito para que a mulher que seja empreendedora e queira abrir o seu próprio negócio, ela tenha essa oportunidade. E ontem mesmo, quando eu estava em Quixeré, numa roda de conversa com jovens, um adolescente me falou: capitão, aqui em Quixeré, infelizmente, por mais que a gente estude, não há oportunidade de nós termos uma fonte de renda. E eu queria abrir o próprio negócio, eu não quero ser contratada por nenhuma empresa. Eu tenho uma ideia e preciso ter uma mão do Estado para me ajudar. E eu garanto para todas as mulheres que a gente, através dos bancos públicos, principalmente, uma parceria com o BNB, parceria com o Banco do Brasil, nós vamos fomentar uma linha de crédito para toda e qualquer mulher que queira abrir o seu próprio negócio. Candidato Roberto Cláudio, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Eu vou criar, mulheres cearenses, uma secretaria para vocês, para articular todas as políticas públicas de Estado que coloquem vocês como centro delas. Não tem como fazer educação infantil, creche e educação em tempo integral sem ter a mulher com uma grande prioridade, além da criança e estudante. Política de saúde reprodutiva da mulher, política de habitação, papel da casa, que coloque a mulher como centro, e política fundamentalmente de renda, além das delegacias da mulher, de prevenir a violência. A forma mais efetiva de dar autonomia à mulher é dar dinheiro, emprego, renda. E esse Banco da Mulher vai ofertar microcrédito de 3 a 5 mil reais sem juros, com capacitação, com treinamento, acompanhamento dessas mulheres. É um banco para poder dar força empreendedora à mulher cearense, para garantir sustento, liberdade econômica. Daqui a pouco vai para a TV, eu vou explicar melhor. Fiquem de olho. A autonomia financeira das mulheres com o Banco da Mulher. Essa é a grande proposta da nova Secretaria da Mulher do Estado do Ceará. E agora o senhor candidato Capitão Wagner tem 1 minuto para a tréplica. Nós iremos criar a rede de mulheres empreendedoras através de parceria com o Sistema S, parceria com o IFCE, com o UFC, com a própria Matese, para que as mulheres que vivem no campo possam ter uma assistência, possam ter um apoio do poder público e possam empreender. Acima de tudo, o nosso compromisso é de que a mulher ela seja protagonista, não só no processo eleitoral, mas que ela ocupe o espaço que ela quiser. As mulheres hoje têm autonomia, mas precisam, sem dúvida nenhuma, que a gente possa capacitá-las, que a gente possa criar vínculos com instituições que possam treiná-las para que elas entrem no mercado de trabalho da melhor forma possível. No nosso governo, a mulher vai ter o espaço conforme a sua competência. Acredito que as mulheres não precisam do estabelecimento de uma cota para definir quem vai ser secretário ou que vai ocupar qualquer cargo, até porque quem pegar no portal da transparência, os meus assessores são, na ampla maioria, mulheres. Mulher que chefia o meu gabinete em Brasília, uma mulher que chefia o meu gabinete aqui em Fortaleza. A minha chefe do setor de comunicação é uma mulher também, então com muita alegria eu digo para as mulheres que vocês terão o seu espaço no nosso governo. Muito bem, e agora o candidato Capitão Wagner tem 30 segundos para fazer uma pergunta ao candidato Eumano de Freitas. Por favor, candidato.
Olha só, candidato Eumano, a gente anda muito pelo estado de Ceará, eu estou há 15 meses percorrendo esse estado e escutando muito os cearenses. E uma das principais reclamações desses cearenses é da falta da inclusão social. Nós temos como candidata ao Senado a Camila Cardoso, que representa essas mães e que infelizmente são abandonadas e lembradas somente durante o processo eleitoral. Queria saber do senhor o que o senhor planeja em termos de inclusão social para o estado de Ceará nos próximos 4 anos. Muito bem, candidato Eumano de Freitas, o senhor tem 2 minutos para responder. Eu agradeço a pergunta e considero que a inclusão social é marca fundamental de qualquer governo nosso. Veja, cearense, nós estamos hoje com um programa chamado Vale Gás. São 250 mil botijões de gás distribuídos ao povo cearense. Nós temos 150 mil crianças recebendo uma ajuda financeira que as mãezinhas do Ceará recebem todo mês para que suas crianças não passem fome. O que eu vou fazer é ampliar essa política, porque ainda tem muita gente que precisa receber essa ajuda. Nós fomos construindo o nosso complexo Mais Infância, para chegar junto dessas crianças. Eu quero ajudar todas as crianças de doenças raras, as crianças que têm espectro autista. Nós temos muito a avançar e é isso que eu vou fazer para nós podermos ter cada vez mais um Estado mais justo. Nós precisamos criar emprego e renda para o nosso povo. Nós só vamos quebrar essa desigualdade tendo uma grande parceria com o setor privado, seja do Ceará, seja do Brasil, seja do mundo. Abrir o Ceará para o mundo, para as energias renováveis, para o que nós estamos trazendo a nova economia da tecnologia da informação e da comunicação, de dar crédito ao pequeno, para que o pai, a mãe, possa melhorar a sua renda e com isso fazermos uma inclusão social efetivamente duradoura. E nós temos um avanço ainda maior das políticas sociais que o nosso governo já realiza e que nós precisamos ampliar. É assim que os governos do PT são conhecidos. Governos que conhecem e que se aproximam das pessoas que mais precisam. Eu aprendi uma coisa muito clara para mim. Mais do que governar, o que nós precisamos é cuidar das pessoas. Especialmente da pessoa que mais precisa, do jovem que entra na faculdade e não tem recurso para continuar na faculdade. Eu vou ampliar o programa Avance para ter mais jovens recebendo uma bolsa, para que ele não abandone o sonho de fazer uma faculdade. São medidas assim, como vai e vem livre, para você não pagar a passagem, porque o que eu quero é ajudar você, o mais desfavorecido. Candidato Capitão Wagner, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Candidato, semana passada eu tive com algumas mães de crianças com transtorno do espectro autista e elas me informaram que no debate na Câmara Municipal foi relatado pela própria secretária de Educação do município de Fortaleza que existem 25 mil crianças aguardando uma consulta com um neuropediatra para identificar se elas têm ou não transtorno do espectro autista. Essa situação é urgente e a gente precisa de uma resposta imediata. Infelizmente, ao longo dos anos, essa política de inclusão social foi abandonada. Temos pessoas hoje aguardando 2 anos e meio para receber uma cadeira de rodas. No nosso governo, essas pessoas serão prioridade. A gente vai cuidar das pessoas que realmente precisam. Vamos criar 44 centros de referência para cuidar das pessoas autistas e dos seus familiares que também precisam de cuidados. Nós vamos garantir cirurgia para devolver a visão às pessoas, como a dona Graça, que está lá no programa de TV me agradecendo que nós fizemos um mutirão e devolvemos a visão a 6 mil pessoas que tinham um problema de catarata, fazendo uma cirurgia barata, uma cirurgia ágil e todas as pessoas estão satisfeitas. E o candidato Eumano de Freitas tem agora 1 minuto para a tréplica. O candidato Capitão Wagner sabe certamente que a lei do espectro autista de apoio foi uma lei criada no governo da presidenta Dilma, do PT. O que eu quero é poder avançar ainda mais e acho muito correto a lei que garantiu a carteira para a criança de espectro autista. O que eu quero é criar casas-abrigo, para que as crianças possam ser recebidas, ter acompanhamento e que nós possamos assim aproximar o serviço de você que reside no interior. É muito importante nós termos uma rede estruturada no Estado. E é isso que nós temos feito na saúde no Estado inteiro. Nós construímos hospitais regionais, eu quero construir mais 3, no Centro-Sul, no Crateús e Amuns, no Maciço de Baturité, concluir o Hospital da UES. Quero que esses hospitais nós possamos ter ampliação na área da psiquiatria, mas quero também ter casas-abrigo e acompanhamento para as crianças do espectro autista, garantir a carteira, garantir os direitos a partir dessa carteira. É isso que nós temos que fazer em parceria também com entidades da sociedade civil. Eu considero fundamental que nós possamos ter parcerias com entidades que já realizam esse trabalho e que vão ter o nosso apoio. Candidato Eumano de Freitas, o senhor tem agora 30 segundos para fazer uma pergunta ao candidato Roberto Cláudio. Por favor.
Candidato Roberto Cláudio, é muito importante o projeto de interiorização da saúde que temos feito no estado do Ceará. Construímos 4 hospitais, estamos colocando para funcionar esses hospitais, alguns já funcionando plenamente, e temos a construção do maior hospital do estado do Ceará, que é o Hospital da UES. Eu quero fazer mais 3 hospitais do Centro-Sul, Maciço de Baturité, Crateús e Amuns. E quero nos hospitais regionais, e nesses 3, colocar o tratamento do câncer. Eu queria saber a sua proposta sobre a interiorização da saúde no nosso estado. Candidato Roberto Cláudio, o senhor tem 2 minutos para responder. Primeiro, eu quero dizer que eu não tenho um padrinho político. Eu tenho orgulho de votar no mais preparado candidato a presidente da República, que é Ciro Gomes. E eu não surfo na onda dos outros. Eu apresento para você, cearense, a minha biografia de compromissos, valores, realizações que são meus, que não estou pegando emprestado de ninguém. Porque na ausência de história, e quando a história é um fracasso na gestão da educação, como foi a do Elmano, você tem que surfar mesmo na onda do outro. Eu quero ser julgado pelo que eu penso, pelo que eu fiz e pelas ideias que eu proponho com independência e autonomia para o Ceará. E na saúde, minha gente, virando essa página, eu quero fazer 5 hospitais regionais do câncer. É bom que os outros candidatos tenham aderido a essa proposta que foi inicialmente apresentada por mim. Mas a minha pergunta, se o Elmano é o candidato da continuidade, por que é que não foi feito antes, em 8 anos? O ICC sozinho, muitas vezes pago pelo município de Fortaleza, é quem tem segurado a onda. Um pouquinho de serviço em Barbalho, um pouquinho de serviço em Sobral, mas o grosso é aqui. Irmãos e irmãs lá do interior, que vêm para cá sofrer com a dor da doença, com a dor do tratamento e ainda sofrem com a dor da alma, do isolamento, da depressão. A gente precisa construir, mas precisa primeiro entender do cuidado às pessoas verdadeiro. E saúde é isso, é a gente entender o sofrimento alheio do irmão e da irmã cearense e agir para resolver, não só construindo, colocando para funcionar. Já se vão quantos anos com 2 hospitais regionais que estão funcionando parcialmente. Eu tive agora no Limoeiro do Norte, diz que só 20% da capacidade do hospital está funcionando. Eu quero muito inaugurar o Metropolitano, mas quero antes colocar para funcionar, com equipamento, com profissional e com verdade, não com maquiagem. O que nós já temos são avanços incompletos e eu quero completá-los, inclusive anexando a cada hospital desse 5 estruturas de quimioterapia, radioterapia, de procedimentos cirúrgicos ambulatoriais para poder fortalecer, regionalizar e interiorizar para perto onde o povo vive a assistência à dor do câncer. Candidato Elmano de Freitas, o senhor tem agora 1 minuto para a sua réplica. Eu fico impressionado com essa coragem de dizer antes que tudo era muito bom, que tudo que a gente estava fazendo estava no caminho certo. Reconhecer como eu reconheço que tem muito para fazer e agora ver defeito, defeito e defeito. Não é assim, Roberto, que a gente faz política. A gente faz política sendo grato, não sendo arrogante, não achando que sabe tudo, que fez tudo. Fortaleza ainda tem muita creche para ser feita. Nem todas as crianças de Fortaleza ainda têm creche. Por que você não fez para todos? Para todas as crianças? Porque não foi possível fazer para todos ainda. Porque o processo é construído. O Cid fez 2, o Camilo fez mais 2, está concluindo 1 com a governadora Isolda. É assim, é passo a passo. Eu quero fazer mais 3 e levar o tratamento do câncer. Você sabe que é assim. Mas você, por uma postura, a meu ver, absolutamente ingrata e de uma postura completamente errada, do ponto de vista de reconhecer o que as pessoas fazem, vai para essa linha. Eu quero ser diferente, eu quero ser coerente, defender o projeto que eu sempre defendi e que eu vou dar seguimento. Candidato Roberto Cláudio, o senhor tem agora 1 minuto para a tréplica. Gratidão, uma palavra mágica que pode ser vulgarizada na boca de uma campanha. Eu estive com Camilo Santana na sua primeira campanha para o governo com orgulho. Estive na sua segunda campanha. Não vi o Elmano na primeira campanha do Camilo Santana. Vi, sabe quem? O Eunício enfrentando duramente o Camilo. E hoje está o Eunício não só doando dinheiro para a campanha do Elmano, como indicando o seu vice. Eu estou do mesmo lado que eu sempre estive, do lado do povo. E sou candidato com orgulho da verdade de dizer coisas boas do atual governo, que eu, por experiência, vou conseguir manter e ampliar. Mas da liberdade de interpretar aflições e angústias, como a da saúde. Além dos 5 hospitais regionais, farei também um programa Mais Médico Ceará, para levar médico para a ponta, para o posto de saúde da comunidade pobre, isolada e vulnerável. Vou colocar a traumatologia e a pediatria nos hospitais regionais e vou também responder às filas inglórias, exaustivas de exames, consultas e cirurgias que tanto fazem o povo sofrer.
com este bloco, encerramos a fase na qual os candidatos perguntam diretamente a seus adversários. E nós vamos para a última rodada deste debate, em que os candidatos têm 30 segundos para suas considerações finais. Lembro que a ordem foi estabelecida também por sorteio. E esse sorteio definiu que, para as considerações finais, quem começa é o candidato Eumano de Freitas. Por favor, em 30 segundos. Querido povo cearense, o candidato Roberto lembra do Eunício agora me apoiando, mas não lembra do Eunício apoiando ele para prefeito. Percebe a contradição? Eu quero ser um governador da coerência, do que vai fazer esse Ceará avançar cada vez mais e ir para frente, de fazer escola em tempo integral para todas as crianças e jovens desse estado, de garantir tablet para os nossos alunos, de valorizar os professores, de garantir melhores avanços na saúde, no emprego, na segurança, com Lula e Camilo. Vote 13. Obrigado, candidato Eumano de Freitas. Agora é a vez do candidato Capitão Wagner. 30 segundos, candidato. Cearense, sem ódio no coração, sem radicalismo, a gente quer construir o governo do sim. O sim de segurança, o sim de saúde, o sim de inovação, o sim de mudança real e verdadeira. Nós queremos tirar da cabeça do cearense que o não é resposta sempre que ele procura um serviço público. Eu estou muito feliz porque foi o único candidato a andar nos 184 municípios, a visitar as localidades, a conhecer o sofrimento do cearense de perto e com certeza com muito mais sensibilidade para dar solução a esses problemas. Muito obrigado, Ceará, que Deus nos abençoe. Muito obrigada, candidato. Agora, por favor, candidato Roberto Cláudio, as suas considerações finais em 30 segundos. Minha saudação a todos e a todas, uma felicidade participar desse debate com você, cearense. Eu estou me propondo e convidando vocês a construir um ciclo novo de prosperidade, de ideia nova, de política nova, de gente nova e de prática nova, que não remonte ao antigo coronelismo de pressionar e coagir prefeito que não apoia e beneficiar aquele que apoia, comprando apoio político. Eu quero gerar 600 mil empregos, abrir 5 hospitais do câncer, quero colocar o programa Mais Médicos para funcionar, dar um outro passo na educação e por isso eu peço que hoje, dia 12, vote 12. E com isso, chegamos ao fim deste debate com os candidatos ao governo do estado do Ceará. Em nome do Grupo de Comunicação O Povo, eu agradeço a cada um dos candidatos, agradeço à OAB e especialmente a todos que nos acompanharam ao longo deste debate. Fique sabendo de tudo com Josélio Leite.